E hoje nós vamos meditar no livro de Atos, capítulo 17, versículo 16 ao versículo 23. E aqui são passagens que retratam o encontro do apóstolo Paulo em Atenas, em que ele se depara com pessoas curiosas, os epicureus, e várias outras pessoas que precisavam conhecer ao Deus desconhecido. E é o que tem acontecido também nos dias atuais. Muitas pessoas, às vezes, falam de Deus, mas não o conhecem com profundidade. Não conhecem Deus ali no cotidiano. Às vezes, tem Ele, às vezes, simplesmente pelas palavras, mas não tem Ele guardado em seus corações. Às vezes, não tem aquela intimidade diária. Às vezes, quando as pessoas buscam por Deus, são em momentos difíceis da vida. É preciso que todos nós possamos reconhecer, como o apóstolo Paulo, esse homem que pregou e que revolucionou através dos seus atos e das suas pregações um trabalho belíssimo, um trabalho missionário, porque ele pregava Jesus e a ressurreição. E muitos homens que admiravam os deuses que se chamavam ao deus Apolo, Zeus e muitos outros deuses que eles admiravam, mas a esse Deus que o apóstolo Paulo apresentou, que eles tinham na praça, mas que de fato eles não conheciam, e o apóstolo Paulo chamou a atenção desses homens, esses curiosos. E aqui diz o seguinte: enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali estava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias na praça pública ele falava com as pessoas que se encontravam ali, alguns professores epicureus e alguns estoicos. Discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? E outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. E diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Por este Deus que vocês adoram sem conhecer, é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. E aqui o apóstolo Paulo, nessa mensagem ao Deus desconhecido, é o que retrata também nos dias atuais. O apóstolo Paulo, por mostrar para essas pessoas novidade, para aquelas pessoas em cima de ideias que eles acreditavam em relação aos seus deuses, o apóstolo Paulo ele não somente falava de Jesus, da ressurreição, convicção no que ele estava falando. Ele sabia do poder do ministério de Jesus na terra. Ele falava de Jesus porque sabia de tudo o que ele havia feito. Ele deixou as suas marcas, os seus rastros históricos. E aqui o apóstolo Paulo ele tomou os ensinamentos de Cristo como lições para a sua própria vida. E o apóstolo Paulo não somente ele falava, mas ele comungava diariamente. Ele era um homem que passou por todos os problemas da vida, as dificuldades. Era um homem que sabia ter tudo em abundância, como também saber a ausência de tudo isso na vida dele. Mas em nenhum momento o apóstolo Paulo deixou que a sua fé caísse, porque ele se prendeu, ou seja, aos seus olhos fixos em Cristo. E quando nós fixamos nossos olhos nesse Deus desconhecido que às vezes a própria sociedade, o mundo contemporâneo, que às vezes se prendem
aos semideuses, que é os homens e mulheres famosos e famosas, pessoas que vivem nessa sociedade, que as pessoas às vezes amam, as pessoas às vezes veneram demais, às vezes o humano, e esquece de amar, esquece de adorar, esquece de dedicar a sua própria vida àquele que os fez. E o Senhor é que fez cada um. Deus é que conhece o meu e seu coração. Para essas pessoas que achavam que o apóstolo Paulo era um homem tolo, ele era de fato, era um homem muito culto. Ele era um homem que falava com simplicidade, mas ele falava com profundidade. Porque ele falava de Jesus, falava da ressurreição e qual a importância de Jesus na história e qual a importância de Jesus na nossa vida. E a ressurreição é simplesmente uma prova cabal do que ele fez pela humanidade. A sua morte e seu significado é trazer a redenção, o resgate do homem perdido para uma nova criatura, para um homem que compreendeu que a vida dele em outra hora não havia tanto propósito, não havia tanto significado. E ao conhecer Cristo pelo seu nome e vivenciar diariamente, ao ler a sua palavra, ao orar todos os dias, a vida ela começa a ter sentido, a vida começa a ter propósito. Quando você se esvazia do seu conhecimento secular, do seu conhecimento de maneira vasta, e começa a buscar a divindade, e começa a preencher o seu coração com a simplicidade, com os frutos do Espírito, a bondade, a generosidade, mansidão, a paciência, em que o homem ele sai do seu estado pecaminoso para um estado de transformação em um homem moldado por Deus. E aqui o apóstolo Paulo ele apresenta um Deus desconhecido que eles tinham na praça, mas eles não o conheciam. E o apóstolo Paulo sabia que esse Deus desconhecido é o Deus que às vezes as pessoas dão as costas para ele. É esse Deus que às vezes não está em lugares que às vezes tem tanta gente, tem tantas pessoas que estão ali contigo, mas que falta Deus ali para estar também, para se alegrar juntamente contigo nas suas realizações da sua vida. Esse mesmo Deus desconhecido é o que as pessoas às vezes deixam ali, simplesmente ali, e não colocam ele como centro da sua própria vida. E é esse mesmo Deus que o apóstolo Paulo ele cita. É esse Deus que vocês têm, mas vocês não o conhecem com profundidade. Que possamos buscar esse Cristo, esse Deus maravilhoso, que por Ele vivemos, que por Ele nós existimos, e que por Ele a razão da nossa vida, da nossa existência, e por Ele que todos os dias nós respiramos. É por Ele que nos dá para a nossa vida hoje, que muitas pessoas acham tão decadente, mas é por esta vida que você pode fazer da sua vida um instrumento para louvar, para apregoar a palavra de Deus. Faça da sua vida como um instrumento para falar da sua palavra. E que não possamos, de maneira alguma, ficar estagnado, parado, por conta das situações da vida. Que possamos, por meio dessas dificuldades, dessas lutas que apresentam, que possamos buscar ao Deus que às vezes é deixado de lado, e que possamos colocar a esse Deus sempre como o começo, o direcionamento de tudo em nossa vida. E assim eu quero agradecer a você que prestou atenção nessa mensagem e que você possa compartilhar este vídeo. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se, e que você possa fazer a diferença nos dias atuais, que façamos como o apóstolo Paulo e os apóstolos, que não mediam esforços para anunciar a palavra de Deus. E assim eu me despeço e agradeço, e até o próximo vídeo. Um forte abraço.